As principais altcoins para aproveitar para comprar por longo prazo: Bitcoin, Ethereum, Terra, Luna, Solana, Cardano, Avax e Polkadot. E a Binance, a BNB, tá? São essas aí que, na minha opinião, são as que estão no top 10, que são as melhores para comprar agora. Porque se a gente entrar num período de ciclo de alta, as altcoins elas até podem subir violentamente, mas começa geralmente a valorização das top 10, depois as shitcoins começam a subir, ou as altcoins menores começam a subir. Então, primeiro começa a subir as top 10, depois as top 20, depois as top 50, depois as top 100, e aí começa a loucura, o FOMO, de achar um novo Bitcoin, né, aquela alta. E justamente por esse comportamento delas subirem junto com o Bitcoin, né, a Bitcoin sobe, as altcoins acabam subindo até mais forte que o Bitcoin, é o que me preocupa um pouco para o longo prazo, porque isso significa que nós estamos ainda em FOMO, e estando em FOMO, nós podemos ter uma alta temporária para o preço produzir um topo mais baixo do que o topo anterior para entregar um ciclo de baixa mais prolongado. Tá? Então, geralmente esse tipo de alta não é uma alta interessante. É legal ver o Bitcoin subir sozinho primeiro, depois arrastar as altcoins. Mas elas estarem já subindo com o Bitcoin significa que, na memória dos investidores, ainda estamos com o mercado querendo voltar ao que era em novembro. E eu não acho que o mercado vai voltar ao que era em novembro agora tão rápido. Eu acho que isso vai levar 2 anos para acontecer. Então, tem que cuidar com esse tipo de alta, porque essas altas elas podem carregar o preço até a região 0,68 de Fibonacci e ter dificuldades de passar. Tá? Então, se for aquele desenho do cenário A, a região onde o preço vai querer bater é a região do suporte semanal que foi perdido no dia 13 de dezembro, região de $52 mil. Então, se você pegar ela vai refletir mais ou menos a região de volume, né? A região de negociação principal vai ser mais ou menos na região 68 de Fibonacci, tá? Então, o que acontece? O primeiro ponto de problema aqui é um triângulo simétrico. Então, isso já é um detalhe negativo, tá? Por quê? Porque geralmente o preço sai para um lado e vai para o outro. Tá? Então, se ele sai para baixo, ele vem para cima. Se ele sai para cima, ele vem para baixo. Então, isso já é um ponto negativo. O outro ponto que especula, né, é justamente você pegar o gráfico do Bitcoin, fazer a projeção do topo retestado e do fundo retestado. Então, você pega uma zona de bull trap, você pega a principal zona de bull trap, que é a principal resistência, pega o principal suporte, que é a zona de bear trap, e você coloca a Fibonacci. Então, a principal resistência de curto prazo, 0,38 de Fibonacci, $44.715. Justamente a região onde nós tivemos um pequeno bull trap. Ok? Onde nós podemos, então, se a gente evoluir para a tendência de alta de curto prazo, ou uma micro tendência de alta, é a gente chegar até a região da região 618 de Fibonacci. Essa região aqui. Então, essa região aqui, mesmo que a gente rompa a média de 8 semanal, faça pivô de alta acima da média 8 semanal, entrega o preço até essa região de 52 mil, aqui tem uma puta resistência filha da mãe. Essa puta resistência filha da mãe, ela pode produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, escalar o Bitcoin a um nível mais baixo novamente, voltar para essa região no futuro e fazer isso durante o ano inteiro, tá? E ficar durante o ano inteiro nessa situação. Então, não quer dizer, por exemplo, que a queda terminou. Ela só pode ter uma alta de meio de ciclo de baixo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque as pessoas, elas se empolgam, elas, vamos acima da média 8 semanal, agora ele vai romper aqui, ó. Ele vai entregar essa alta aqui. Pode entregar? Pode. Pode entregar. É difícil? É difícil. Por quê? Porque dentro de um canal lateral e dentro da fase que nós estamos no mercado cripto, tá? Onde a gente saiu de um longo período de alta muito forte, é difícil ele entregar uma super alta igual essa daqui, por exemplo. Tá? Igual essa daqui, ó. Então ela pode vir, mas ela vai vir aqui na metade desse canal de acumulação longo de um ano aqui, ó. Que vocês estão enxergando. Então, essa é uma importantíssima região, tá? A $52 mil é a resistência mais importante do mercado cripto atual. Por quê?
significa que quando a gente romper os 52 mil dólares e se manter acima dela, significa que nós vamos entrar em uma super tendência de alta para romper o topo de 70 mil dólares por unidade. Tá? Então, 70 mil dólares por unidade será rompido quando o preço do Bitcoin voltar acima da região 52, ou seja, entrar em tendência de alta semanal de novo. Enquanto nós estamos em tendência de baixa semanal, nós ainda continuamos em tendência de baixa, mesmo com altas de 100% no meio do ciclo. Isso não significa que o mercado, por exemplo, romper na média de 8 semanal, vai entregar uma super mega ultra power alta como os iniciantes querem, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer. Mas a probabilidade, na minha visão, é menor e a probabilidade maior é a gente ter dificuldade de passar dos 52 mil dólares de primeira, tá? Não tenho bola de cristal, não sou guru, não prevejo bosta nenhuma, minha visão, minha capacidade de prever o futuro é a mesma que a sua, ou seja, é zero, tá? Não existe pessoa que tem o dom de prever o futuro, só estou falando para vocês, com base naquilo que eu conheço e que eu já vi, nós temos uma mega resistência nessa região que pode, mesmo numa alta muito forte, que pode entregar 2 meses de alta, a gente ter dificuldades em região 52 mil. Então, quando o Bitcoin se aproximar da região 52 mil e você estiver exposto em alguma altcoin que está te dando muito lucro, tome muito cuidado, porque essa é uma região vendedora. O Ethereum da massa, a mesma coisa, tá? Significa exatamente a mesma coisa. Se a gente pegar, então, a retração de Fibonacci, pega o Bull Trap e pega o Bear Trap, une o Bull Trap e Bear Trap, você vai ver que 3.600 é a região de preço de interesse vendedor desse mercado. Então, essa é a região que, quando se a gente tiver alta acima, ou seja, evolução do plano A, do Price Action a gente vai chegar nessa região e dessa região a gente tem que ver e esperar como o mercado vai se comportar. Eu assumo até o risco de dizer que se ele chegar nessa região em 3.600 e perder a média de 8, eu vou vender meus Ethereums, tá? Porque se ele chegar nos 3.600, ter dificuldade de passar e perder a média de 8 semanal, eu vou vender meus Ethereums para tentar recomprar eles aqui no fundo de novo em 2.300. Tá? Porque, no caso aqui, eu faço trade com Ethereum. Bitcoin eu não vendo nem fudendo, tá? Ah, mas não interessa. Bitcoin é só acumulação, Bitcoin é reserva de patrimônio, é você acumular patrimônio por longo prazo. Eu não vendo meus Bitcoins, nem fudendo. Não dou a chance de vender meus Bitcoins barato, tá? Então, o que acontece? No Ethereum, no caso, eu faria exatamente isso, tá? Aguardaria ele retestar os 3.600, independente da velocidade que esse preço vai chegar, tá? Se vai ser lento, se vai ser rápido. Se chegou nos 3.600 e perdeu a média 8, porque a média 8 ela evolui, né? A média 8 ela evolui junto com o preço. Então, por exemplo, se ela evoluir, fizer uma curva aqui junto com o preço, e ele perder a média 8, eu vou sair fora do Ethereum, tá? Eu vou sair vendido do Ethereum e ficar vendido no Ethereum e ficar dolarizado com o valor que eu tenho em Ethereum para tentar recomprar Ethereum aqui embaixo. Até porque eu já vivi quedas, eu sei como é que o mercado se comporta, como ele pode se comportar e como pode ter essas armadilhas de entregar uma micro tendência de alta, né? Porque na cabeça do cara, o cara tá pensando isso aqui, ó. Né? A pessoa que especula, ela tá pensando, sendo repetitivo. Pode acontecer um movimento assim? Pode. Só que isso vai precisar acontecer com um rompimento verdadeiro dessa região aqui. Se ele não passar essa região, não se manter acima da média 8 semanal, na minha opinião, ele não vai continuar alta, tá? Então, uma tendência de cada vez. Chegou aqui, começou a ter uma tendência de alta. Chegou aqui, calma, analisa o MACD, analisa o RSI, vê como o mercado está se comportando, vê se os vendedores, se a pressão vendedora não está grande, se começar a ficar muito complicado, proteja o seu patrimônio aqui, tá? Se ele conseguir ultrapassar, voltar aqui para testar, aí já fica mais bonito, fica mais interessante. Se ele ensaiar uma pernadinha aqui, aí ele vai realmente trazer uma alta bem interessante e vai empolgar todo o mercado e vai acontecer uma alta extraordinária antes do que a gente esperava, porque eu, particularmente, estou esperando uma alta extraordinária dessa
somente em 2024, tá? Eu acho que 2022 e 2023 a gente vai ficar numa puta água de salsicha, com o preço lateral por vários períodos de tempo, dentro de uma tendência bem complexa, com micro tendências de alta e de baixa semestrais, e depois lá na frente mais alta. Mas eu não consigo visualizar o mercado vir subindo agora, pelo menos no curto espaço de tempo, tá? Então, assim, micro tendência, beleza, mas a tendência forte, bull market mesmo, não sei. Ainda é muito cedo para eu achar que vai ter uma super mega ultra power tendência, tá? Para mim, precisaria romper essa região e no Bitcoin é a mesma coisa.